hoje nós temos aqui no Super Esportes o técnico Vica, que participa pela primeira vez aqui do programa. Vica, seja bem-vindo, parabéns aí pela grande vitória de domingo diante do Campinense em sua estreia. Você que é um técnico acostumado aí a grandes desafios. Pegou o Asa, colocou na Série B, onde o clube está até agora, pegou o Fortaleza, fez uma brilhante campanha na Série C, levou o clube até as semifinais, não conseguiu o objetivo, mas mesmo assim não tira o brilho da campanha. E pegou o 13 também numa situação mais complicada. Vinha de 3 derrotas e tinha um abalo psicológico inegável no elenco. Qual foi o segredo para que em uma semana o Alvinegro fizesse aí as pazes com a sua torcida? Seja bem-vindo. Uma boa tarde, obrigado. Eu acho que o futebol não tem muito segredo. O futebol, todo dia a gente vem falando, os treinadores usam o mesmo discurso. É muito trabalho. Trabalho no dia a dia, passar confiança aos seus atletas. Eu senti quando cheguei os atletas um pouco para baixo, pelos resultados ruins que vinham acontecendo. Mas os resultados ruins, mas com o time praticamente classificado para uma fase final de campeonato. Então teria que ter o que agora, no momento da minha chegada? Um pouco de tranquilidade, porque o time está numa situação cômoda, entre aspas, mas que precisava reagir dentro da competição. Nada melhor do que reagir contra um Campinense, um time que veio muito bem da Copa Nordeste, conquistando um título inédito, indiscutivelmente uma bela equipe, uma equipe muito bem treinada, uma equipe organizada. Tive o prazer e, de repente, ao mesmo tempo, de sabor, de jogar contra o Campinense, porque nós fomos eliminados pelo Campinense. Nós fizemos 2 bons jogos e nós sabíamos do potencial dessa equipe. Então, um ponto que eu trabalhei muito a semana, que isso não é segredo para ninguém, foi que os nossos jogadores tinham que se superar dentro de campo e exercer uma forte marcação, respeitar muito a equipe do Campinense, pelo bom momento que eles vivem dentro do futebol. E viviam, lógico, antes da partida. Isso foi trabalhado a semana, trabalhamos muito bola parada, isso no dia a dia. Trabalhamos a confiança, a aplicação dos jogadores no que tange a parte tática, de marcação, de posicionamento ofensivo, defensivo. Isso tudo foi feito em uma semana. Lógico que não foi a vitória do treinador que chegou. Eu acho que eu tive uma colaboração, a minha participação dentro desse resultado, mas que a gente sempre classifica, porque os jogadores entraram dentro de campo dispostos a fazer aquilo que foi planejado. E fizeram muito bem, independentemente se teve mais posse de bola ou não, que acredito que nós não tivemos, principalmente no segundo tempo. Acho que a posse de bola foi maior do Campinense. Mas a nossa postura defensiva foi muito boa. Onde você priorizou primeiro a marcação, era marcar o time e depois, principalmente a roubada da bola, porque já pega o adversário também, de certa forma, desguarnecido. Eu via e enxergo se a equipe que jogar contra o Campinense e que se não souber marcar bem, se não marcar bem essa equipe, não vai ter sucesso com o resultado. E os jogadores fizeram por onde? Marcaram bem primeiro e depois sim, nós fomos buscar os nossos gols. Vica, você mesmo disse que enfrentou o Campinense, todo mundo sabe, recentemente em 2 oportunidades. Isso facilitou o seu trabalho, ou pelo menos em termos de conhecimento, já para este primeiro embate contra o próprio Campinense? A palavra... Você já conhecia o time, né? Pode não ser essa, de ter mais facilidade. Mas é sempre bom você jogar contra um adversário você sabendo. Você tem que estudar o adversário. É o que nós procuramos fazer sempre. Lógico, o Campinense não teve uma necessidade de eu ficar assistindo vários tapes da equipe do Campinense, porque eu já tinha assistido quando eu trabalhava no Fortaleza. Então, mais ou menos, eu já tinha uma ideia do que nós íamos enfrentar dentro de campo. Porque o estilo de jogo, a forma tática da equipe do Campinense jogar, não iria mudar de uma hora para outra, pelo bom trabalho que eles vinham desempenhando. Então a gente imaginou uma coisa e dentro de campo foi aquilo que a gente imaginava, principalmente de não ter a mudança tática da equipe do Campinense. Então isso nós entramos em campo dentro de um posicionamento. Lógico que o futebol é feito de detalhes, tá? E você ganha uma partida em cima de erros, de acertos. Então eu acho que o 13 teve muito mais acertos nesse jogo do que erros. Nós cometemos erros também durante a partida. E que de repente não foram aproveitados pela equipe do Campinense. E nesses acertos da nossa equipe, nós tivemos aí muito mais acertos e conseguimos fazer os gols. Nós comentávamos aqui que tivemos, acho que aí vai umas 6 ou 7 chances boas. Uma falta bem batida agora mesmo pelo Daniel, uma excelente defesa do Pantera, quer dizer, uma bola bem lá no ângulo, dificílima.
e ele foi feliz em fazer aquela grande defesa. Então, nesses momentos que a gente teve de chance, nós fizemos. E o futebol é isso. Você cria, às vezes, 10, 20 chances e não faz nenhuma. De repente, você cria pouco, 7 chances e, de repente, faz 4. Foi o que nós fizemos no jogo. E, lógico, eu acho que por merecimento do jogo, um jogo bem estudado, eu acho que ficou de bom tamanho uma vitória para nós. Vica, o torcedor comemorou, vocês tiveram aí a tranquilidade que o grupo necessitava, mas a partir de agora já é uma nova etapa, um novo momento, até porque esse mesmo torcedor vai comparecer, vai lotar o PV domingo e vai cobrar também uma postura boa contra a equipe do Souza, que é outra boa equipe, está aí na liderança, tem 10 pontos. Como o alvinegro, o que é que o torcedor pode esperar do 13 no domingo? Um 13 aplicado, um 13 de marcação, de um futebol compacto, a exemplo do que aconteceu no último domingo? Eu acho que tem que ser assim. A postura da nossa equipe tem que ser uma postura, primeiro, é o respeito que tem que existir com a equipe do Souza. Uma equipe também que a gente já jogou 2 vezes nessa Copa Nordeste. Então, se não partir desse princípio, você não consegue o resultado. Isso é respeito não só nosso, de comissão técnica e jogadores, o respeito do torcedor, o respeito da imprensa local. Tem que existir esse respeito. Se começar a desmerecer, desrespeitar essa equipe, achando que vai ganhar de qualquer maneira, aí chega dentro de campo, as coisas não vão fluir bem. É interessante como modifica também o próprio trabalho psicológico do treinador. Há uma semana o trabalho era para resgatar a equipe em termos de sentido positivo. Agora é não deixar que uma só partida, que uma só goleada, empolgue demais o próprio grupo. Você tem que saber fazer as suas colocações. Tudo em cima de um respeito. Você não pode desrespeitar ninguém em nenhum momento. E mais uma vez eu já pedi aos nossos jogadores. Vencemos um grande jogo. Tivemos uma grande partida. Mas nós não chegamos a lugar nenhum ainda. Podemos melhorar durante a competição. Temos que melhorar para chegar com força na reta final do campeonato. Então o torcedor vai a campo. Lógico, ele está empolgado pela vitória do seu maior rival. Mas ele tem que ter uma consciência de que vai ter um jogo duro pela frente. Tem que acontecer o quê? Uma parceria. Torcida e clube. Apoiar o time, empurrar, isso no bom sentido, 90 minutos. Não se ganha jogo antes da hora. Você tem que trabalhar 90 minutos em busca da vitória. E o torcedor tem que acreditar até o final do jogo. Eu cito um exemplo que nós vencemos um jogo e demos um grande passo com o Fortaleza, vencendo o próprio Souza aos 48 do segundo tempo. No segundo tempo, foi. Então teve paciência 90 minutos. De repente poderíamos sair dali com empate. O jogo estava caminhando para isso. E praticamente a gente sairia fora daquela semifinal. Mas o time teve postura até o final do jogo e conseguiu um gol. Então por que, de repente, se desanimássemos antes da hora, poderíamos ter perdido aquele jogo. Então o torcedor não desanime antes da hora. Porque nós vamos enfrentar um jogo duro no domingo. E quem sabe, e sempre o próximo jogo vai ser o mais difícil do que o anterior. O anterior já passou e você conseguiu um resultado. E a partir do momento que o time começa a vencer, os próprios adversários já observam e encaram, enfrentam o time com outra postura. E eu disse aos nossos jogadores, o time ia ser batido no Campeonato Paraibano, Campinense. É o atual campeão da Copa Nordeste. Então é diferente, muda o ânimo, muda a filosofia de trabalho quando você vai enfrentar um Campinense, que é o atual campeão do estado, certo? E o campeão da Copa Nordeste. Então as equipes vão entrar em campo e o Campinense, lógico, não estou ali para defender ninguém, mas tem que tomar os seus cuidados porque o time vai ser batido. Isso aí é normal dentro do futebol. Então o que a gente espera mesmo é essa parceria com o nosso torcedor. Eu fiquei muito animado com o que eu vi domingo contra o Campinense. Eu não imaginava que o torcedor fosse em grande número pela campanha que vem fazendo. Mas tem que dar os parabéns ao nosso torcedor que incentivou do começo ao fim. Felizmente nós conseguimos a vitória. E nós esperamos esse apoio no domingo. Vamos lotar o estádio mesmo. Espero que esteja totalmente lotado. Para a gente fazer do nosso campo um alçapão e a nossa arma para conseguir as vitórias. E quem sabe na Série C do Brasileiro, já é um pedido meu ao nosso presidente, ele já sabe disso, de mandar os jogos na Série C ali. Pressionar, fazer um verdadeiro caldeirão. Porque a gente encontra por aí afora também estádios no verdadeiro caldeirão. E de repente dá para a gente mandar jogos ali. E jogar junto com a torcida. Eu acho que isso aí vai fazer a diferença nesse campeonato e na Série C, pensando um pouco à frente, eu acho que vai fazer a diferença também. Você veio aqui com um projeto não só de campeonato paraibano, de buscar o título estadual, de classificar o time para a própria Copa do Nordeste,
para a Copa do Brasil da próxima temporada, mas também para o Campeonato Brasileiro da Série C. Reforços, Vica, é o tempo ou o torcedor pode aguardar, o clube pode aguardar um pouco mais? Ou os reforços virão ainda para o Campeonato Paraibano? Algumas peças, algumas posições, nós detectamos que estamos com uma carência. Estamos conversando muito com a diretoria, com calma. Nós não estamos fazendo loucura em sair contratando, vamos trazer, depois não dá certo. Nós vamos tentar trazer o jogador certo para a posição certa que a gente detectou que há uma carência. Uma fase do Campeonato Paulista, por exemplo, está terminando agora no domingo. Outros campeonatos estão chegando numa fase que de repente você pode tirar algum jogador ou não. E alguns clubes vão sendo eliminados. Isso. Então nós temos que aguardar um pouquinho. Nós tentamos já tirar alguns jogadores de alguns clubes aí de Série A1 do futebol paulista, por exemplo. E jogadores não saem agora, o clube não libera. Então não adianta a gente começar a divulgar, vamos contratar, não. Eu acho que semana que vem, segunda-feira ou terça, pode ter novidade aí, mas não em grande número. De repente, algumas peças só para reforçar a equipe para esse campeonato paraibano. E aí sim, disputando o título, sendo campeão, vamos avaliar bem esse grupo. Tenho certeza que esse grupo tem um bom potencial para dar uma sequência para a Série C. Mas a gente não descarta reforços para a Série C também. Voltando à partida de domingo do PV contra o Souza. No último jogo, seu único jogo até agora no time, você armou um esquema com vários jogadores no meio de campo e o Chulapa um pouco à frente. Esse esquema vai ser mantido para a partida contra o Souza? Nós vamos fazer o primeiro treinamento visando bem o jogo hoje à tarde. Vou começar o trabalho com esse mesmo posicionamento e durante o trabalho a gente vai fazer algumas mudanças para a gente sentir um pouco melhor a equipe. Mas o que eu tenho que passar para o torcedor é o seguinte: eu tenho que fazer uma equipe competitiva. Eu tenho que começar por um sistema. Não adianta eu querer começar a acertar o ataque sendo que eu não acertei a defesa. Então vamos começar devagar, ter uma equipe bem competitiva, bem equilibrada dentro de campo. O sistema defensivo tem que funcionar bem. O nosso time tem que saber se posicionar e tem que saber trabalhar na marcação. Isso eu falo no nosso time porque começa lá no Chulapa. Todos têm que participar do sistema de marcação. Quando eu achar que está bem firme esse sistema de marcação, aí nós começamos a trabalhar mais a parte ofensiva. O time marcou bem, mas não deixou de ser ofensivo também contra o Campinense. Então a maneira de jogar, o esquema 3-6-1, 3-5-2, 4-3-3, não quer dizer que a equipe vai ser ofensiva ou só defensiva. É porque muita gente confunde, ele botou muita gente no meio de campo. Mas, por exemplo, no início do jogo contra o Campinense, foi muito mais ao ataque do que o próprio adversário. Não necessariamente, se fosse assim, todo mundo colocava 5 atacantes e vencia o jogo. Né? A bola não chega no atacante e não adianta. Também penso assim. Então nós temos que entender a filosofia de trabalho. De repente eu estou vindo com uma ideia e essa ideia funcionou bem nesse jogo. E por que não funcionar bem no próximo também? Mesmo jogando dentro de casa. Não tem problema. O que precisa é a participação dos nossos jogadores que vêm de trás. Os 2 alas, os volantes, os meias, chegar com o Chulapa lá na frente. Então se tiver essa chegada, essa aproximação, o time fica ofensivo também e não fica tão exposto na parte defensiva. Então eu quero montar uma equipe bem equilibrada. Se eu conseguir fazer isso, a gente chega perto de uma perfeição. É muito difícil você ter o equilíbrio defensivo e ao mesmo tempo ser ofensivo. Defesa menos vazada, melhor ataque. É complicado. Mas nós vamos ter que trabalhar dessa maneira, pensando assim. Aí sim a gente consegue os objetivos nossos, que são os resultados. Pelo que a gente vem acompanhando, você é aquele treinador também que não se restringe apenas ao trabalho dentro de campo. Você pegou aí uma diretoria nova, um pessoal novo, alguns inexperientes no futebol, com um grande desafio, que é o paraibano, mas também a Série C. E você tem, parece que, trabalhado também essa questão de modificar algumas coisas no dia a dia no próprio estádio Presidente Vargas, pela sua experiência. Você jogou num grande clube, você foi um grande jogador e também pela sua própria trajetória vitoriosa como técnico. Num momento como esse, a experiência é válida e muito, não é? Ajuda através de opiniões, de ideias. Eu não cheguei no 3 exigindo nada de estrutura. A estrutura está sendo remunerada, né? Está sendo refeita, está sendo melhorada ali dentro do PV. Os vestiários, está tendo um nível bom, fisioterapia, sala de musculação nova. Então já estava passando por uma transformação o clube antes da minha chegada.
Então, com a minha chegada, às vezes eu converso com a diretoria, dou algumas ideias. Sou perguntado sobre alguma coisa, se eu tenho alguma ideia, eu passo. Não exigência, não, muito pelo contrário, a diretoria está no caminho certo, porque está reformulando tudo aquilo ali, está dando uma estrutura boa de trabalho para os jogadores e para a comissão técnica, no caso, no meu trabalho. Então eu não tenho nada que reclamar, esse é o caminho, mas a gente troca ideias com o nosso presidente, principalmente com a nossa diretoria de futebol, porque nós temos que estar junto de pensamentos, as ideias têm que bater, e as ideias estão batendo ali, eu acho que isso aí é o primeiro passo para o sucesso. Vica, muito obrigado pela sua primeira participação aqui no Super Esporte, porque eu espero que você venha mais vezes aqui ao programa. Seja vitorioso aí em sua trajetória, você já é um técnico vitorioso, mas que você continue aí vitorioso à frente desse trabalho, não só no Campeonato Paraibano, mas que leve o 13 também ao seu objetivo, que é o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Tá, muito obrigado, foi um prazer estar aqui. E mais uma vez eu peço o apoio do nosso torcedor. Vamos lotar o PV, vamos fazer a nossa casa ser um alçapão mesmo, dificultar para os nossos adversários. Eu acho que essa parceria tem que dar liga, torcedores, jogadores, diretoria, para a gente conseguir os nossos objetivos e buscar esse título regional, que é o nosso maior sonho agora no momento.